não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Mas o meu propósito não é uma técnica, não é uma arte de ler. Eu falei como tornar-se um leitor inteligente. O que quer dizer inteligente? Inteligente quer dizer intus legere, quer dizer ler por dentro. Tá certo? E também tem intelecto, a ligação interna. Quer dizer, estabelecer uma ligação interna de você com o autor, a ligação interna entre as várias palavras que ele está usando, e a ligação interna entre isto e o referente, quer dizer, os objetos mencionados, e a ligação entre as ações que você e o autor vão praticar com relação a este objeto. Tudo isso é interligado. Tá certo? Então, por exemplo, no curso do Adler, você vê que o objetivo dele é transmitir a um aluno que ele pretende transformar num cidadão consciente da democracia americana um conjunto de informações historicamente relevantes. É este o objetivo, tá certo? O meu objetivo aqui não é esse. Eu não estou formando cidadãos para a democracia americana, né? Não estou tentando. Veja, quando ele elabora o método dele, ele tem uma certa visão da sociedade americana, uma visão da cultura americana, que é o quadro no qual ele pretende inserir este cidadão. A democracia funciona assim, assim, assado, e para você ser um bom cidadão, você precisa saber isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então ele está treinando pessoas para inseri-las numa atividade pré-existente. Não é isso? Eu não posso fazer isso porque no Brasil não existe essa atividade pré-existente. Eu não posso encaixar vocês na alta cultura brasileira porque ela não existe. Ela existiu. Então é como se você estivesse operando no vazio e você precisasse começar as coisas sem ter uma pauta predeterminada para você seguir. Então, quer dizer, você vai ter que desenvolver sua inteligência ao máximo para ela poder ser integralmente ativa, não só receptiva. Está entendendo? Então, é justamente para isso que precisa estes reparos que eu estou fazendo aqui, essas observações que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, é uma leitura muito mais profundidade do que se exigiria, por exemplo, no curso do Adler. Né? Quer dizer, o ideal é cada linha que você está lendo, você está consciente dessa participação. Daí a coisa fica muito interessante. Você tem a participação num drama universal. Né? Claro que existem dificuldades materiais, por assim dizer. Por exemplo, a dificuldade de um idioma estrangeiro. Isso é uma dificuldade puramente material, na verdade, né? Que você vai ter que vencer. A dificuldade de você ler um texto muito antigo que tem referência a elementos da época que você desconhece. Né? Essas não são dificuldades internas da leitura, são dificuldades puramente externas. E por isso eu chamo de materiais. Né? Então, você colecionar, você juntar os materiais e recursos necessários para vencer essas dificuldades não faz parte do processo da leitura. Tá certo? Este é um aporte externo que você vai ter que obter de alguma maneira. Por exemplo, você aprender a falar alemão para você ler um livro alemão. Fala, bom, isso não é a mesma coisa que você ler um livro de filosofia ou de poesia em alemão. Né? Quer dizer, os métodos que você usa para aprender alemão não tem nada a ver com os métodos que você vai usar para ler Goethe ou Hugo von Hofmannsthal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá certo? O aprendizado vai ser aquela repetição, aquela assimilação de esquemas repetitivos. Não tem outro jeito. Quer dizer, a técnica de aprender línguas não é não é a arte de ler. Né? Tem essas coisas todas que você vai ter que remover. Mas removido isso, que não faz parte desse curso, não tem nada a ver, a experiência da leitura em profundidade é uma experiência da participação num drama cultural, num drama intelectual.
Né? E isso tem que ser vivido conscientemente. E é por isso mesmo que nós temos que afastar esta coisa, esse fetiche do hábito de ler. Não é isso? Quer dizer, eu acho que é até ofensivo você vai ler Homero ou Shakespeare por hábito de ler. Você veja, por exemplo, eu não li todas as peças de Shakespeare, eu li algumas. Mas o que elas rendem na minha cabeça até hoje vai infinitamente além da leitura. E é isso que interessa. Né? Também, você... Que falatório é esse que daí? Tem alguém falando de atrás? Manda calar a boca. Então, também o problema, vamos dizer, da interpretação de texto. Eu não acredito em interpretação de texto. Né? O que se faz realmente é interpretar a realidade com a ajuda de um texto. E daí você o entende. Né? Veja, Platão não escreveu todos aqueles livros para você entender a filosofia de Platão. Mas para você entender as coisas das quais ele estava falando. Portanto, é nessas coisas que você vai ter que prestar atenção, é lá que você vai ter que chegar, usando o texto como se fosse uma ponte. Claro que um texto pode te conduzir melhor, o outro conduzir pior, mas o teste é a realidade. Imagina que você queira fazer, vou fazer um curso de interpretação bíblica. Né? Eu digo, meu filho, isso nunca vai acabar. Não é isso? Porque cada frase da Bíblia é um símbolo condensado de milhões de situações possíveis. Às vezes muito diferentes umas das outras. Então você nunca vai terminar com esse negócio. Agora, a sua vida e a sua experiência de vida é finita. Então isso quer dizer que você vai poder interpretar tudo isso à luz da Bíblia. E não vai ser um trabalho sem fim, porque algum dia você vai morrer. Está entendendo? Então, não se trata de interpretar os textos, mas de interpretar a realidade com a ajuda dos textos, porque eles existem para isto. Se ao contrário você quer interpretar os textos, então o texto virou um fetiche. Ele virou o objeto da sua atenção. Claro que você pode estudar isso também, mas isso é uma ciência especializada, uma técnica especializada que tem a sua finalidade acadêmica, que não tem nada a ver com a nossa. Por exemplo, a análise estrutural de um texto. Eu digo, bom, você pode passar a sua vida analisando estruturalmente um texto e não saber nada a respeito dos objetos dos quais ele fala. Não é uma coisa extraordinária? Pois, a pessoa não pode falar. Quer dizer, esta coisa, vamos dizer, da abertura para o objeto, para o referente e para o mundo, esta é a coisa fundamental da leitura. Não é você se aprofundar no texto. Eu conheço pessoas que passaram a vida se aprofundando em texto e não sabem coisa nenhuma. Mas isso é uma perversão, é evidente que é uma perversão. Né? Esse é o sujeito que quer transar com uma camisinha sem mulher nenhuma por trás. Então está tudo, só faltou a mulher, a camisinha. É um fetiche, evidentemente. Né? Não leva a coisa nenhuma, não tem finalidade. Agora, para você ver, nós podemos chegar àquele nível de perversão em que, como diz o professor José Arthur Janota, ele diz, a filosofia é uma atividade com textos. Eu digo, é? Mas espera aí, mas Platão, nos textos de Platão, não está falando dos textos de Platão. Né? Ele está falando de Deus, da política, do bem e do mal. Me parece que é disso que ele está falando. Então, você prestar profunda atenção nos textos de Platão sem você prestar atenção nesses objetos, você nunca vai entender o que ele está falando. Você vê, também, este fetiche também é um fruto da indústria editorial. Não é isso? A indústria editorial vende livros, pouco importa o que está escrito dentro deles. É isso? Então, os textos se tornam enormemente importantes, é claro. Também é fruto, vamos dizer, da existência de cátedras universitárias dedicadas a estudar determinados textos. O professor tem que justificar a sua porca vida
fazendo você prestar atenção nos textos. Não é isso? Agora, e as coisas das quais os textos falam? Elas não fazem parte do ensino universitário. Né? Elas são a vida real. Então, o que acontece? Existe uma diferença, um abismo entre o estudo acadêmico de um texto e a compreensão em profundidade da mensagem do texto. Mas essa mensagem, ela se reporta ao mundo, à realidade, e é disso que os filósofos estão falando. Né? Nenhum filósofo jamais escreveu a filosofia para que prestasse atenção na filosofia dele. Seria uma espécie de circuito fechado, né? Eu acredito, por exemplo, que o Jacques Lacan, o Derrida, escreve para isso. Depois de você estudar anos a fio o Jacques Derrida, você conhece o quê? O Jacques Derrida. Não é isso? Ou Jacques Lacan. Porque você não tem a menor ideia de que eles estão falando. Você sabe o que, mas não o de que. Eles mesmo negam que exista um de que. Né? Eles um texto se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, etc. Então só tem texto. Então, de certo modo, eles te proíbem de sair de fora do texto. Então, é claro que é uma atividade hipnótica isso aí. Né? Quer dizer, em vez do sujeito estar falando para abrir a sua mente para coisas que estão infinitamente além do discurso e da situação de discurso, ele está fechando você dentro do discurso. Isso aí é uma escravização mental. Você entra dentro disso e você não consegue sair nunca mais. E justamente isso aqui é uma das coisas que eu estou querendo evitar. Eu estou querendo ensinar a vocês como é que se evita isso. E, além disso, os textos podem ser tão infinitamente complicados que sempre tem mais uma dificuldade, mais outra, e mais outra, e mais outra, e você fica prestando atenção no texto o resto da sua vida. O pior é que tem algumas pessoas que consideram que isto é a única atividade intelectual digna. Quer dizer, é uma filologia, no fim das contas. Né? Mas é claro que isso é a completa perversão. Cada filósofo que abriu a boca, ele estava falando de alguma coisa que para ele tinha uma importância extraordinária e que ele tinha urgência de comunicar aquilo de algum modo. Então, é um problema do foco. Né? Quando você olha através de uma janela, você pode prestar atenção no que você está vendo para além da janela, ou você pode ficar prestando atenção nas manchas do vidro. São duas atividades completamente diferentes. Então, eu entendo esses textos filosóficos como se fossem janelas, tem alguma coisa que está indo para além deles. E se eu conseguir, através da imaginação, acertar o meu foco no que o sujeito está mostrando, no objeto do que ele está falando e na ação que ele tem em vista, ação, no caso, uma ação intelectual, então eu o compreendo em profundidade, mesmo que eu o leia pouco. Tá entendendo? Quer dizer, você leu, por exemplo, você leu um texto de Platão com essa profundidade, os textos seguintes vão ser infinitamente mais claros para você. Agora, se a sua atenção se volta para o texto, os problemas de interpretação de texto não têm fim. E eles não têm fim justamente porque o texto nunca é completo. Todo texto é imperfeito, incompleto, fragmentado, por definição. Mesmo se pegar a obra mais bem acabada, mais formal que você possa imaginar, ela ainda é fragmentária e imperfeita. Quer dizer, o mundo dos objetos a que ela se refere é infinitamente maior. Então você tem essas várias formas de fetichismo. Né? Se é com as criancinhas, você diz para elas adquirir o hábito de leitura, e se é com pessoas já adultas no curso universitário, você ensina a fazer análise de texto, e assim por diante. Agora, eu digo, e o objeto? Ele nunca aparece. E pior ainda, quando você está, por exemplo, você está lendo as Confissões de Santo Agostinho. Bom, é quase impossível você ler as Confissões de Santo Agostinho sem você estar fazendo uma confissão também comparando com a dele. Não é isso?
Mas você pode estudar o texto de Santo Agostinho o resto da sua vida sem nunca perceber isso. Então, você vê, eu já comecei esse curso mostrando que mesmo nessa experiência muito simples dessa moça com a freira, essa experiência já abria para o mundo inteiro. E é essa abertura que é, vamos dizer, a finalidade da conversação, do estudo, etc, etc. Qualquer coisa que você diga se refere a coisas que vão para além das palavras. Né? Eu peço aqui para a Roxane, me dá um cafezinho. Você percebeu, não tem uma garrafa de café ali? Alguém fez o café, trouxe café. Tudo isso aconteceu fora do meu discurso. Se não existisse isso, eu dizer me dá um cafezinho não significa nada. Aliás, me põe um pouquinho mais. Então, essa coisa, vamos dizer, quando eu era jovem, eu ajudei uma amiga minha a traduzir alguns livros de linguística. Ela era tradutora, trabalhava para a editora Perspectiva, ela tinha umas dificuldades, eu ia lá e eu ajudava ela. E era tudo assim, era Júlia Kristeva. O melhorzinho, o menos insuportável era o Noam Chomsky, por incrível que pareça. Mas eu comecei a ficar bravo com aquilo. Falei, pô, esses caras, eles querem nos meter dentro desta coisa aqui. Isso aqui é uma arapuca, você entra aí e você não consegue sair mais. Isso não é apenas um erro, isto é uma maldade. Quer dizer, o que é educação? Não é o ex do ser, é levar para fora? Quer dizer, quando você começa, você é necessariamente um idiota, um idios. Quando você vê um bebê, o bebê só presta atenção nele mesmo, ele nem enxerga direito a pessoa que está em volta, ele está interessadíssimo na barriga dele, no pé dele. Quando chega no pé, quer dizer, já é um universo, né? Descobrir o pé, fica pegando o pé. Tá, né? Então, já é um objeto externo para ele. Né? E aos poucos ele vai abrindo para o mundo. Ele já está dentro do mundo desde o início, só que ele não sabe disso, ele vai ficar sabendo aos poucos. Eu digo, isso é educação. Agora, fechar o nego nele mesmo, no texto, é torná-lo um idiota, é fábrica de idiota. Então, vamos dizer, eu não tenho uma técnica pronta para essas coisas, mas eu tenho essas dicas que vão preservar vocês de muita atividade inútil. Né? Diga. Então, assim, pelo que você falou, digamos assim, em termos de emprego do tempo, no estudo, na leitura, então, para cada 1 hora de leitura, seria necessário 4 horas, 3 de reflexão, assim, fazendo uma às vezes, mas assim, não? Às vezes a atividade imaginativa é imediata. Nem todo livro permite isso, mas alguns permitem. Por exemplo, quando tem certos romances, quando você lê, aquilo é como se fosse um cinema que passa na sua cabeça imediatamente. Não dá, se você lê Stendhal, você enxerga o que ele está falando. Né? Outros não é assim, você vai precisar fazer um esforço, rememorar a coisa. Né? Isso varia de livro para livro. Texto filosófico, sim, né? Então seria... Alguns também não, para alguns é imediato. Não é isso? Outros não, outros você só vai entender no dia seguinte. Né? Porque aí é uma questão, vamos dizer, do dom literário do filósofo. Nem todo filósofo é um grande escritor. Não é isso? Quer dizer, se ele for, além de ser um grande filósofo, um grande escritor, bom, então a visualização da coisa é muito mais fácil. Em outros casos, não. Em outros casos, a coisa está meio em código. Né? Quando você lê Edmundo Husserl, aí é assim. Você lê 5 linhas, eu falei, agora vou ter que pensar até amanhã, vou ter que remontar essa coisa na minha cabeça de novo, até eu ver do que ele está falando. Mas, depende da afinidade pessoal. Para mim não é. Para mim o Lila Velha é imediato. Né? Mas também depende de você ter a referência cultural que ele tem. Está entendendo? Porque se você lê os livros que ele leu, né? Conhece as pessoas que ele conhecia, fica mais fácil. Não é isso? Por exemplo, o Louis Lavelle,
como todo francês, 99% dos livros que ele lê são franceses. Né? De vez em quando ele faz essa concessão, lê um livro, uma língua estrangeira. Então, se você está acostumado a ler filosofia francesa, você sabe do que ele está falando imediatamente. O que ele está falando para um público treinado nisso. Se não é o caso, eu acho que a maioria no Brasil não é hoje, o pessoal não lê mais os livros franceses, lê tudo que vem da América. Então, o contexto linguístico é outro, né? Mas, por exemplo, o Husserl, eu não sou capaz de ler o Husserl em alemão. Não dá. Então, eu tenho que me apoiar numa tradução. Né? Então, aí já tem uma segunda dificuldade. Mas, as coisas... O Husserl não era um sujeito que pensava assim linguisticamente, ele era um matemático. Né? Então, a linguagem dele é assim, um altíssimo nível de abstração, quase irrespirável. Então, se é abstração, então você vai ter que construir os conceitos. É como assim? Como é que você estuda um livro de geometria? Você não estuda com lápis e papel na mão? Ninguém vai conseguir aprender geometria só pela imaginação. Você vai ter que desenhar. Né? O Husserl é a mesma coisa. Você tem que desenhar de algum modo. O próprio Aristóteles é uma coisa dificílima de ler, porque aquilo não é um texto, aquilo é um rascunho de um texto. Então, de certo modo, você tinha que imaginar, né, o que ele explicou partindo desse rascunho. Certamente a explicação tinha muito mais coisa do que tem no rascunho. Então, ali até eu disse no meu livro sobre Aristóteles, eu disse, Aristóteles, em grande parte, a leitura é adivinhação mesmo. E você tem que completar o que Aristóteles está dizendo. Senão você não entende o que ele está dizendo. Você tem que tentar fazer as coisas daquela maneira. Né? É como uma pauta de música. Né? Se você é o Mozart, né? Você vê a pauta e a coisa já toca na sua cabeça, mas em geral as pessoas não são assim, você vai precisar tocar num pianinho para saber o que é, né? Então é isso. Mais perguntas? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.